Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo episódio do Educação de Quinta, onde a gente fala sobre educação, mundo acadêmico, carreira e dentre outras coisas, tá? Mas o foco é educação, especialmente o mundo acadêmico, vida de professor, tá bom? Então, nosso segundo episódio é Educação de Quinta. Hoje eu vou te contar como começar a dar aulas, né? E aí a gente pode entender dar aula, lecionar para qualquer disciplina, para qualquer pessoa, aula num curso particular, aula num curso online, né, aula aí numa faculdade, numa escola, num colégio, enfim. Acho que a ideia desse conteúdo aqui é mostrar para você o que você precisa para você começar a dar aula, né, ou para você ser um professor, né, vamos dizer assim, tá bom? Eu vou contar um pouquinho primeiro a história, né, como eu comecei a dar aulas, por que eu comecei a dar aulas, né? Num vídeo rápido, tá? Não vou enrolar muito para falar sobre isso, não. Mas acho que alguns pontos importantes, né, que é legal a gente destacar. Acho que o primeiro item, né, seria dizer assim: primeiro ponto, você tem que gostar de compartilhar conteúdo, né? O que eu quero dizer com isso? Você não pode ser aquela pessoa arrogante, né, de achar que só você é o dono da informação, você sabe aquele segredo, aquilo é pra você, né? E isso é um pouco ruim para quem quer dar aula, né? Se você tem essa certa arrogância, você não vai conseguir passar o melhor do conteúdo, da disciplina, da matéria, seja lá o que você está passando ou ensinando para alguém, você não vai conseguir passar da melhor forma, tá? Então é importante que você saiba disso, tenha isso como consciência, como premissa de que você é aquela pessoa que gosta de compartilhar conteúdo, né? Então isso é importante. E aí vem um pouquinho da minha história, né? Eu sempre fui dependente, né, de um certo modo, de pesquisa, né, de material, de um blog, de um livro, de uma revista que seja, de um artigo, né? Especialmente na área de TI, onde a gente tem tudo na internet, né? Um clique do nosso dedo aí. Então é importante saber que muitas pessoas dedicaram ali um tempo, né, 1 hora, um dia, 10 horas, 10 dias, não importa, para escrever um artigo, né, montar ali um vídeo, escrever aquele livro, sabe? Então alguém dedicou um tempo naquilo e eu tive acesso àquilo de uma forma gratuita, de uma forma muito rápida e consegui resolver um problema e me agregou de um certo modo. Então eu sei que, especialmente no mercado de tecnologia, né, a gente consome muito conteúdo e resolve muitos problemas, que na verdade não é a gente que está resolvendo, né? A gente está pegando a solução pronta. A gente só tem que saber pesquisar, né? Saber ali encontrar o que você precisa, mas alguém já resolveu aquilo para você. Talvez num contexto um pouquinho diferente, talvez no exato contexto que você precisa, né? Então, por depender muito disso, né? A vida inteira, até hoje, eu pesquiso muitas coisas em código, em segurança, enfim. É saber que tem outras pessoas que dedicaram seu tempo a compartilhar o conhecimento, sabe? Então isso me motivou muito a querer ser professor, pelo menos como primeiro item, vamos dizer assim, né? De saber que eu dependi muito de outras pessoas e mesmo meus professores, né? Tanto no colégio, quanto no inglês, quanto em tudo que é curso que eu já fiz por aí. Por mais que você possa pensar, mas eles estavam ganhando para fazer aquilo, tudo bem, mas talvez uma das profissões aí que o cara escolhe de fato fazer aquilo. Muitas outras profissões a pessoa caiu lá, foi lá por surgiu oportunidade, o cara caiu lá, sabe? Mas professor não, professor você escolhe muito estar ali, você escolhe muito ensinar alguém, compartilhar alguém. Esse conteúdo é exemplo disso, né? Eu tô aqui gravando à noite, depois do trabalho, depois de um dia cansativo, para estar te contando um pouco dessa história, né? Um pouco de como foi, né, para mim e o que pode te ajudar na sua jornada aí para se tornar um professor ou para começar a dar aula para alguém, né? Não necessariamente professor, mas no âmbito que a gente conhece, né? Mas compartilhar conteúdo já tá ajudando alguém de alguma forma. Então isso é importante, saber que ter essa aptidão, né, vamos dizer assim, por compartilhamento, né, por passar o conteúdo adiante, né, o conhecimento adiante, isso é muito importante. E então um pouquinho da minha história, né, com relação a isso. Eu sempre dependi muito das pessoas e de outros artigos, de outros escritores, de outros profissionais, né, e tive muita resolução de problemas por essas outras pessoas que muitas vezes eu nem conheço, né? Eu diria que 99,9% dessas pessoas eu não conheço e nunca irei conhecer. No mundo virtual é muito mais difícil. Então, por essa dependência eu comecei a gostar de compartilhar também, né? Tive blog, já pensei em escrever livro, comecei a ser professor, né, dar aula na faculdade por conta disso. E aí o grande ponto né, você pode ensinar qualquer pessoa, né?
Eu já dei aula para velhos, né, pessoas da terceira idade, já dei aula para jovens mais novos que eu. Não dei aula para menores, eu acho, né? Como eu dei aula só no ensino superior, o pessoal acho que era pelo menos 18 anos, né? Mas dei aula para adolescentes, né, 18 anos, né, teen ainda, né, 18. Dei aula para pessoas da mesma idade que eu, né, adultos, enfim. Então você pode ensinar qualquer pessoa, desde que aquela pessoa esteja interessada no conteúdo, na informação que você está oferecendo para ela. Ela é capaz de absorver isso de uma forma. É lógico que quando a gente fala de uma sala de aula tradicional, você tem que adaptar muito ali ao teu jeito para fazer a atenção das pessoas prender a você. O que eu quero dizer com isso? Por mais interessado que a pessoa esteja no conteúdo, você pode ter um jeito maçante de falar, eu tenho um jeito muito rápido de falar. Você pode ter uma pessoa que não consegue ter a didática de explicar a ponto de tornar aquilo claro para aquela pessoa. Então você tenta se adaptar ao máximo à tua turma, vamos dizer assim. Adaptar ao máximo ao teu público, sabe? Para que aquela informação chegue da forma mais clara possível para ela. E não que fique uma dúvida na cabeça dela. Nossa, eu não entendi, perguntando, né? Tirando dúvida e respondendo. Faz parte do jogo, né? A pessoa tirar dúvida, mas o conteúdo tem que chegar da forma mais clara possível. Então você acaba adaptando o seu jeito para falar com as pessoas, né, de um certo modo aí, quando você está falando de uma sala. Quando você está na internet, né, que no exemplo desse vídeo aqui, o teu público é as mais variadas pessoas, né, e provavelmente você não vai conhecer todas elas. O feeling ali de uma sala de aula é um pouco diferente do comportamento das pessoas, né, tem vários fatores ali envolvidos, emocionais, né. Por exemplo, hoje é um dia de chuva aqui em São Paulo. Então, quem foi pra aula, por exemplo, chega na chuva, você já chega atrasado, tava chovendo, quem veio de transporte público pega um transporte lotado, veio de carro pegou trânsito. Então você chega com um humor diferente na sala de aula. À noite já é um pouco mais cansativo, até pra você, professor. Então, aquele conteúdo, aquela aula, ela tem que ser diferente, né? O conteúdo em si ele é o mesmo. Ele é na internet de graça, num livro pra pessoa ler, ou você explicando, né? Percebe? O conteúdo é o mesmo. Mas a dinâmica na sala de aula é um pouco diferente, tá? Do dia a dia ou do online, né? Você pode estar vendo esse vídeo daqui 1 ano, daqui 10 meses do dia que eu tô gravando, na hora que eu tô terminando de postar, né? Então, e aí no teu conforto, né? Do teu jeito. Isso muda muito e talvez caracterize muito mais o meu jeito de passar a clareza do conteúdo que eu quero do que o teu interesse, né? O teu interesse, ele, se você já está vendo esse vídeo por um tempo, você vai ver que o teu interesse ele, no conteúdo ele é real. E outros fatores como o trânsito, como a sala de aula, como pagar para estar na sala de aula, podem influenciar muito e nesse caso não influencia tanto, tá? Então o que eu quero dizer, você pode ensinar para qualquer pessoa, de qualquer forma. Seja um professor de sala de aula, seja um postador de conteúdo online, seja um vídeo, um curso online, né, pago, gratuito, né, whatever. Mas o que você tem para ensinar, o que você tem para passar, você pode passar para qualquer um, tá bom? Então é importante destacar esse ponto. E por que eu gosto de falar isso? Porque eu já tive professores, cara, assim, falando de sala de aula, tá? Assim como o mundo online também, né? Eu tive professores horríveis, professores, assim, mal sabiam falar com o aluno, né? Passar o conteúdo. É lógico que assim, a educação da pessoa, ela influencia um pouco nisso. Mas o jeito da pessoa falar, né, o jeito ali de passar o conteúdo era um pouco maçante, um pouco difícil. O conteúdo, por mais interessante que fosse, ele se tornava chato. E o teu desinteresse aumenta nisso, né? Porque o teu conforto, sua mente sempre busca o conforto, né? Aí você pensa, puta, eu tô aqui, era pra eu estar mais confortável que isso, eu não tô. Ouvindo esse cara falar e tá chato, né? E aí você acaba ficando ali por uma obrigação, né? Por N fatores aí que a gente já conhece até de falar. E eu já tive, em contrapartida, né? Eu tive professores absurdamente excepcionais, né? Que o conteúdo, a matéria, né? Era horrível, coisa que eu odiava. Mas o cara sabia falar de um jeito daquilo que tornava mais claro, tornava interessante ouvir sobre aquilo, né? Assim como tive professores neutros, né? Que independente do conteúdo, ele sabia falar de um jeito legal, não tão maçante, né? Ali na média que você consegue ouvir aquela pessoa, né? Então tem várias formas de você, como é que eu posso dizer, ensinar alguém, mesmo como você aprender, né? Então para ser professor, eu acho que um dos pontos é esse, né? Além de você querer compartilhar o conteúdo, ele gostar disso, entender o valor que tem o compartilhamento de conhecimento, você saber que o teu público ele é do mais variado possível. Já dei aula para deficiente auditivo, por exemplo, deficiente auditivo e deficiente surdo e mudo, né, que fala, não sei a palavra técnica, me perdoem aí, mas deficiente auditivo e deficiente de fala, né, não sei como fala isso. E onde tinha um intérprete na sala. E eu falo muito rápido, talvez no vídeo eu esteja até me controlando aqui no jeito de falar, mas eu falo muito rápido, né? Eu sou muito dinâmico nisso. Então eu tinha que me controlar muito
para falar termos técnicos, por exemplo, rápido, para a intérprete poder entender coisas que ela nunca ouviu na vida, de repente, para poder passar para a pessoa ali na sala. Então isso foi uma experiência fantástica, aprendi muito com isso. Pode ser que eu nunca mais use isso, mas é de um valor tremendo para mim. Acabou sendo uma troca ali, sendo um conhecimento legal também, né? Então você pode ensinar qualquer um, tá bom? A questão é como começar a dar aula. Você saber que o seu público é do mais variado nicho, mais variados perfis, e que você talvez tenha que se adaptar a isso, né? Ou tentar abranger de uma forma mais genérica, né? De modo geral, todo mundo aí, tá bom? Então isso é bem importante. Um outro ponto, né, talvez o mais importante de todos para que você quer começar a dar aula é você ter confiança naquilo que você está falando e você ser íntegro. Né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você vir aqui num vídeo, numa sala de aula e você não sabe o que você vai falar, você não saber o conteúdo que você tem que passar, como você quer atingir o seu público com aquilo, os seus alunos, né, vamos chamar assim. Você não ter confiança para você falar é muito complicado. Aquela brincadeira do putz, eu vou montar uma palestra, eu monto a palestra no dia do evento. Eu nem sei, eu até conheço o conteúdo, mas eu montei a palestra correndo, eu tenho que ficar olhando pro slide, eu não sei o que eu ia falar, sabe? Acaba ficando um negócio entre em conflito com a tua integridade, né? É um pouquinho do segundo item que eu ia falar agora. A impressão de quem tá vendo o que você tá falando é que você não é íntegro, tá mentindo, você pesquisou isso agora, você não tem experiência naquilo, você não conhece aquilo, né? É lógico que se eu parar, por exemplo, eu nunca programei em Lua, por exemplo, né? Eu conheço a linguagem, já ouvi falar, mas nunca programei em Lua, nunca fiz um Hello World em Lua. Então é a mesma coisa de chegar aqui e falar pra você, um Hello World em Lua é muito fácil, ou é simples, e aí eu acabei de ver o conteúdo. E para eu passar isso, eu não tenho tanta confiança nisso. Por mais experiência que eu tenho com programação, eu não vou conseguir te explicar de uma forma clara como faz, se é bom, se é legal, sabe? É um pouco disso, né? Por mais experiência que eu tenho na área de um contexto geral, mas naquela ferramenta específica não. Então, você ter confiança no que você vai falar e ser íntegro, não minta. Não minta para sua audiência, para o seu público. Se você sabe, você consegue passar aquilo de uma forma confiante. Se você não sabe, não tente passar aquilo. Igual já as faculdades que eu dei aula, né? Quando o coordenador monta a grade, ele fala que disciplinas você quer, né? Você fala as disciplinas que você tem aptidão para lecionar e etc. Eu já vi, né, professores de redes, por exemplo, o cara é especialista em redes, né, em networking, e nunca programou na vida, né? Ele pega aula aí de banco de dados para dar, explicar sobre banco de dados. Ele pode até conhecer o conceito, não estou falando que é isso. Mas assim, o cara, ele declaradamente ele não conhecia o conteúdo, mas mesmo assim ele quis pegar aula para ganhar mais dinheiro, para ter mais aulas, né? Enfim. Então isso é um pouco complicado, né? Para um cenário onde já o Brasil já não é precário, mas o Brasil já não tem, né, aquela situação boa na educação, a gente já é desconfiado, né, com tudo, né? Então assim, se você vai se propor a ensinar alguma coisa para alguém, quer começar a fazer isso, né? Seja íntegro e tenha confiança. A integridade já te gera confiança de um modo geral. Você ser íntegro, não tá mentindo naquilo, saber o que você tá falando, conhecer do assunto, a tua confiança a questão é de falar com o público, né? Um pouquinho de vergonha, timidez, mas isso aí é tranquilo, né? Vamos dizer assim. Desde que você não esteja mentindo e tendo confiança no que você está falando, já ajuda muito, tá bom? Um outro ponto você quer começar a dar aula, você tem que aprender a estruturar conteúdo. Né? O que é isso? Você você não pode ensinar quer ensinar as pessoas a programar, legal. Programar só naquela linguagem específica, você já tem uma pensando aí que a pessoa já tem um conhecimento prévio em lógica de programação, por exemplo. Mas eu já fui dar aula de programação, por exemplo, a turma que a disciplina era desenvolvimento web, por exemplo, mas a turma era primeiro semestre, primeira aula. Né? A grade estava toda bagunçada, a universidade toda enrolada com relação a isso. E eu tinha que ensinar lógica, na verdade, lógica de programação, né? Então a questão de estruturar conteúdo se você vai passar um conteúdo para uma pessoa que precisa de um conhecimento prévio, você tem que deixar isso claro para ela, para o público, né? Você vai aprender aqui como dar aula, tá bom, você tem que ter conhecimento na matéria, tem que ter integridade, etc, né? Isso é importante. Mas você tem que deixar isso claro para sua audiência. E se a sua audiência, para aquilo que você está passando, não precisa de um conteúdo prévio, não precisa de um conhecimento prévio para avançar naquela disciplina, naquele conteúdo que você vai passar, para ensinar para ela, ok, mas você tem que estruturar. As coisas têm uma ordem lógica para acontecer. Né? Eu vou ensinar culinária. Legal, além de eu saber, eu não sei cozinhar, né? Mas além de eu ter que saber cozinhar, mas tá bom, vamos aprender aqui a fazer fritar ovo, tá bom, ó. Você precisa ter uma gordura para fritar o ovo, para não grudar, não sei o que, blá blá blá. Tô imaginando, tá?
Eu imagino que fritar ovo seja assim. Mas o que eu quero dizer assim, né? Vamos ensinar gastronomia, você tem ali a questão dos ingredientes, como combina um ingrediente com o outro, o que, que não combina, o que, que vai ficar ruim na hora, o que vai ficar legal. Tem um passo a passo para as coisas executarem, né? Não é, vamos aqui, ó, vamos aprender a fazer aqui a pele do jacaré, não sei da onde. O cara não sabe nem ferver a água, você já quer ensinar um negócio lá avançado, né? Então essa estruturação de conteúdo para você que quer começar a ensinar é importantíssimo. Então na tua cabeça pode ter tudo claro aquele tema, né? Você conhece tudo daquilo. Mas tem que saber que quando você vai ensinar alguém, e aí se você está ensinando para uma turma iniciante, né, ou para uma turma mais avançada, você tem que saber onde começar nesse ponto, né? Começo do começo de fato, ou é um conteúdo avançado, eu vou começar do final mesmo, mas assim, tem a grade, né, a famosa grade curricular, né, a estrutura do que você vai passar para a pessoa, tá bom? Então é importante você saber estruturar o teu conteúdo para você passar adiante, é bem importante. Então, tendo esses pontos, né, que eu comentei, você querendo compartilhar o conhecimento, né, gostando de compartilhar o conhecimento, sabendo que isso é importante, você sabendo que você pode ensinar qualquer um, né, que o seu público vai ser o mais variado possível, que você tem integridade e confiança para fazer aquilo, e sabendo estruturar o teu conteúdo, basta você começar. Né? Eu quero começar na faculdade, eu quero começar num colégio técnico, eu quero começar fazendo um curso online, vou montar um curso aqui e vender, ok também. Vou começar fazendo na escolinha da vizinha, na creche, cara, não sei. Né? Mas assim, acho que esses itens são importantíssimos você ter para você que quer começar a dar aula. E por fim, é você saber o valor disso. Né? O que eu quero dizer com isso? Ensinar de um modo geral, a gente não ensina ninguém, né? No fim das contas, a gente não consegue ensinar ninguém. A gente consegue passar algo que a gente conhece pro outro, né? Seja num vídeo, seja num texto, seja num áudio, né? Mídias digitais, vamos dizer assim, seja no mímica, foto, desenho, eu não sei. Mas assim, a gente consegue tirar isso da nossa cabeça, transformar em um conteúdo que você consiga passar pro outro, tá bom? Seja numa conversa, tá bom? Um pouquinho disso que a gente está fazendo nesse vídeo, por exemplo. Então a gente consegue tirar isso da gente e passar de uma forma... osmose não existe, né? Eu não consigo transmitir o pensamento pro outro. Mas vamos lá, eu consigo gravar um vídeo e te explicar como faz alguma coisa. Então você tem que saber entender que a gente não consegue ensinar ninguém. A gente consegue tirar isso da gente e passar de uma forma física, virtual, X, né? Você entendeu o que eu tô querendo dizer. Mas eu não consigo garantir que isso vai entrar na outra pessoa, né? Na minha audiência, em quem tá ouvindo, em quem tá assistindo, quem tá querendo aprender aquele conteúdo. Eu não consigo garantir que vai entrar nela, né? Eu não consigo que o cara vai entender aquilo. Mesmo que ouvir, beleza, eu sei que a pessoa tá ali ouvindo, tá me vendo, tá ouvindo, ela tá absorvendo aquilo. Agora, entendendo, conseguindo reproduzir, sendo capaz de fazer aquilo, aprender de fato, depende muito mais dela do que de mim. Lógico, a clareza do que eu tô falando, a clareza de um livro, a clareza de uma foto, de um áudio, ela tem que estar, depende de mim, eu tô produzindo esse conteúdo. Mas esse conteúdo chegar na pessoa também é um pouco da minha responsabilidade, né? Como eu entrego pra ela. Agora, como ela absorve, aí é um pouquinho da responsabilidade dela, né? De quem tá ouvindo, de quem tá aprendendo. Então, veja, você não consegue garantir o ensino, você consegue garantir que você compartilhou o conhecimento. Que você tirou esse conhecimento, essa experiência de você e passou isso pra ela de alguma forma. Agora, como é que ela vai entender aquilo, absorver? Só com prática, só vendo, revendo aquele conteúdo. Tem pessoas que vão entender de primeira, assim. Tem pessoas que vão ver aquele conteúdo 10 vezes e não vão entender. Sabe? Tem várias formas da pessoa aprender. Mas de compartilhar conteúdo, né, é um pouquinho uma balança isso. Você consegue compartilhar de várias formas. Vídeo, áudio, texto, sala de aula, palestra, whatever. Agora, o cara aprender, tem gente que aprende só ouvindo, tem gente que aprende ouvindo, né, vendo aqui um pouquinho do vídeo e reproduzindo, né? Então, como é que faz a fórmula matemática? Eu fiz aqui na lousa, você... pô, legal, entendi. Então tá, reproduz aí. É assim, ó. Qualquer fórmula o cara vai reproduzir. Legal, de primeira. Tem gente que precisa fazer 1, 2, 3 vezes. Tem gente que precisa fazer 10 vezes. Tem gente que não vai aprender nunca. Né? Dependendo do que você está querendo passar, é um pouquinho complicado. Às vezes a gente se frustra, né, enquanto professor, enquanto tutor, vamos chamar assim, que a pessoa não entendeu, não conseguiu absorver, e você começa a se questionar.
puta, cara, será que eu não passei direito? Será que eu não passei o conteúdo da melhor forma? Será que eu não fui tão claro? Lógico, tem várias formas de passar um conteúdo. Eu posso falar uma coisa aqui, scriptar um vídeo, mas depois eu lembro, puta, podia ter falado tal coisa, não falei, era importante, né? Tem várias formas, vários jeitos de passar o conteúdo. Mas o que eu quero dizer assim, nem sempre você pode garantir que o ensino ele vai acontecer, né? Que a outra pessoa vai conseguir reproduzir aquilo que você está ensinando para ela, tá bom? Então não se frustre com isso, né? Não fique desesperado, não consegui. É lógico, né? Você consegue medir. Pô, eu ensinei para 1000 pessoas, né? Tem várias turmas aí numa aula, numa sala de aula e ninguém aprendeu nada. Todo mundo reclama do meu conteúdo. Pô, então talvez você precise ajustar o seu jeito de falar, como você, né, estrutura o pensamento, o raciocínio para falar aquilo, o conteúdo. Mas, exceção disso, você não consegue garantir que todo mundo entenda o que você está querendo dizer. E voltando, né, acabei puxando um gancho do Y, do V, virou vários caminhos, mas o que eu queria dizer especialmente o valor disso tudo, né? Tanto para você quanto para quem está recebendo o teu conteúdo, você tem que ter meio que entendimento, né, que o conhecimento ele é transformação, né? A gente não vende curso, a gente não vende aula, a gente não vende disciplina, material. Aliás, nem vender hoje em dia isso é meio complicado, né? Tem tudo de graça na internet. Tudo de graça na internet, né? Você aprende mexer em carro, você aprende mecânica, você aprende engenharia, você aprende a fazer música, você aprende a fazer vídeo, você aprende a fazer programação, você aprende a fazer segurança da informação, você aprende a cozinhar. Tudo pela internet, de graça, né? Então, conhecimento é transformação. Quem vai receber esse conhecimento e reproduzir ele, transforma a vida daquela pessoa. O que ela faz com aquele conhecimento? Putz, eu aprendi a dirigir. Tá, eu quero aprender a dirigir para eu virar taxista, Uber, né? Eu quero gerar uma renda extra. Preciso aprender a dirigir para poder levar uma pessoa em casa que precisa de cuidado. Eu quero aprender a dirigir porque eu quero virar piloto. Sabe? O conhecimento que ela obteve transforma a vida dela do outro lado, né? É a brincadeira simples do pão. O pão é farinha e água, né? Você pega farinha e água, mistura, tem ali um tempo, vira pão. Assa, né? Lógico, vira pão. Então, simples, né? O conhecimento ele é simples, mas ele transforma de várias formas. O conhecimento do que a pessoa está adquirindo, o que ela vai passar para frente, o que ela vai fazer com aquele conhecimento é muito transformador. E qual o valor disso tudo, né? O valor que eu digo assim, para você que ensinou, para quem aprendeu, né? Isso é muito importante. E um último ponto que eu queria destacar aqui para você que quer começar, né? Como começar a dar aula, psicologia, eu ia falar psicologia. É terapia, cara. É terapia. Por quê? E aí um pouquinho da minha história de novo, né? Eu gosto de contar a história. Ao longo da minha carreira, ao longo dos anos aí, eu acabei me tornando uma pessoa um tanto quanto arrogante, né? Eu era aqueles caras, nos outros vídeos eu comento um pouco disso, eu era um pouco xiita com algumas tecnologias, né? Eu era arrogante no sentido de, nossa, mas eu sei, eu aprendi isso fácil, você não aprende? Cara, você não sabe isso, tá me perguntando um negócio tão básico? Ah, vai pesquisar, eu pesquisei, né? Eu me virei, se vira você. Então eu tinha muito disso. Ainda tenho um resquício disso, eu tento me livrar todos os dias, eu tento melhorar, mas é bem complicado. De qualquer modo, hoje eu sou bem diferente. Quem tá vendo esse vídeo e trabalhou comigo, sabe um pouco disso. E eu adquiri isso por ter trabalhado numa empresa onde eu era estagiário na empresa, né, júnior estagiário. E tudo que eu precisava aprender, eu perguntava para quem era mais experiente, etc. A empresa pequena até tinha 2, 3 pessoas. E uma dessas pessoas especificamente, qualquer coisa que eu perguntava, seja banal, seja uma coisa muito difícil, seja uma coisa muito simples, seja uma coisa mediana, não importava. Ele perguntava assim, ele só respondia assim, Google. Vê no Google, cara. Eu vi no Google, vê no Google. E eu insisti em perguntar várias e várias vezes, né, dias e dias, e eu não entendia. Eu falava, cara, ele sabe, pra ele é algo tão simples, é só ele me falar. Então quando eu sofri muito para aprender várias coisas, né? Pesquisava, corria atrás, quebrava a cabeça, perdia tempo, né? Eu queria a resposta muito rápida, eu queria resolver logo, só isso. E por um lado foi até bom, né? Porque me ensinou a ser autodidata. Eu não era autodidata, eu dependia muito, né? De professor, de pegar na mãozinha, de ensinar. Por outro lado, ensinou a ser muito autodidata, né? Pesquisar, correr atrás e reproduzir, entender algo sozinho. Por outro lado, me transformou, né, nessa pessoa arrogante. Eu era muito arrogante com relação a isso, porque eu fazia nas outras pessoas o que fizeram comigo,
né? Eu passava pro outro assim, cara, você tá me perguntando, né? Pegando um exemplo besta, como é que faz um if em programação? Se vira, é super simples, você não sabe isso ainda? Nossa, sabe? Eu, tipo, menosprezava. E eu era muito impaciente, né? Impaciente com as outras pessoas com relação a isso. Duas perguntas, eu já me estressava. Lógico, eu não destratava ninguém, mas me estressava. E a pessoa percebia, as pessoas percebiam. Então a questão de compartilhar conteúdo sempre teve comigo. E aí eu falei, cara, eu acho que se eu começar a dar aula, né, aí pensando no modelo tradicional mesmo, sala de aula, né, professor de faculdade e tal, e conseguir fazer isso por 5 anos, se eu começar a dar aula, talvez isso me ajude. Por quê? Porque eu vou entrar na sala de aula, além de gostar de compartilhar o conteúdo, ver todas aquelas pessoas ali tendo atenção pro que eu vou falar, né, tendo aquela questão do, putz, cara, o que ele tá falando é interessante, vai me ajudar de alguma forma. Eu tinha a questão da dependência. Eu entendia que aquelas pessoas que estavam ali, além de elas estarem pagando e tal, mas elas eram dependentes do meu conhecimento. Lógico que não dependentes, né? Ninguém precisava de mim necessariamente. Como eu acabei de falar, tem todo o conteúdo na internet, de graça. Mas enquanto você estava na sala de aula, você era uma referência, uma autoridade para aquelas pessoas. E elas depositavam confiança em você, em mim, né, no caso. E aí eu falava, cara, elas dependem de mim. É como se eu soltasse a mão delas e elas não fossem conseguir caminhar, sabe? Então a responsabilidade, né? Por isso que eu falei terapia, né? Ter paciência para explicar, né? As pessoas ali, alguns sabiam alguma coisa, outros, a maioria não sabia nada. Estava começando na faculdade, primeira faculdade da vida, né? Talvez até mais velhos, mais novos que eu, né? Enfim, tinha mais velhos inclusive. Então elas estavam 100% dependentes ali. Então eu acabei criando a questão da paciência. A pessoa perguntar coisas banais e eu entender e responder tranquilamente 10, 15 vezes necessárias, pegar na mão, ensinar, né? Pô, cara, não entendi isso que você falou. Não, vem cá, então é assim, assim, assado. Arrumava exemplos dos exemplos dos exemplos, né? Várias vezes aí usei os exemplos mais loucos para ensinar programação, ensinar HTML, ensinar lógica, né? Enfim. Então acho que isso dar aulas pra mim foi bem terapêutico nesse ponto. Eu melhorei muito minha paciência, minha ansiedade, porque eu sou ansioso, assim, eu quero o resultado logo das coisas. E a aula, ensinar um conteúdo, ensinar uma disciplina numa faculdade, pra quem não sabe nada, não é do dia pra noite, né? Não à toa você tem um semestre pra fazer isso. É lógico que você se trancar numa sala uma semana, 24, 48 horas, você aprende, né? Mas não funciona assim. Então você tem tempo, né? Então eu tinha que entender que as pessoas têm o tempo delas. E aí eu comecei a entender que o público é diferente. Você vai ter pessoas que vão demorar mais para aprender, outras que vão aprender rápido, outras que você precisa pegar mais na mão, outras que caminham sozinho, né? Então acho que a grande questão assim é como começar respondendo, né? A pergunta do título do nosso vídeo de hoje. Como começar a dar aulas, né? É saber a responsabilidade que você tem quando você começa a passar um conteúdo para alguém, né? No sentido de o que essa pessoa, por que essa pessoa tem interesse no seu conteúdo, o que ela faz com isso, para que ela vai usar isso, no sentido de, cara, ela vai usar pro bem ou pro mal, enfim, mas ela tem interesse no que eu preciso passar da forma mais clara possível, se é que eu quero compartilhar meu conteúdo. Se eu não quero compartilhar meu conteúdo, eu não tenho nem por que estar terminando de assistir esse vídeo, mas é transformador, né? O conhecimento é transformador. E nesse caso, para mim, foi transformador porque eu experienciei isso, eu vivenciei isso, né? Eu via a galera dependente de mim ali, então eu criei a paciência, controlei a ansiedade, né? Aprendi a ser menos arrogante, né? Na verdade nem tem como você ser arrogante com o aluno, né? A pessoa que vem, você sabe que a pessoa não sabe, a pessoa vem te perguntar ali, e é um cenário diferente, né? Profissionalmente falando, eu trabalhei nas empresas onde tinham programadores sêniores, né? Pessoas aí com supostos altos salários e tempo de experiência, que faziam perguntas simples. E até com essas pessoas que eu julgava no sentido de, cara, você tem que saber isso, é obrigação sua. Não é. Não é no sentido de, cara, como profissional ele tem que saber, é claro, né? Não foi eu que contratei ele, né? Tipo, mas a questão assim, cara, você tem que saber, mas tá bem, tá bom. Por algum motivo você não sabe isso que você tá me perguntando. Então é assim que faz. Eu como profissional naquele contexto, função minha ajudar um colega, ajudar um outro profissional, tá bom? Então esse é o recado de hoje, né? Nossa educação de quinta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se não concorda com alguma coisa, ou especialmente se você concorda com alguma coisa, me manda um comentário. Não quero joinha, likezinho. Dá o like, dá o joinha aí, compartilha, faz o que você quiser.
Mas acho que o mais importante é o teu feedback no sentido, pô, cara, legal. Por exemplo, você pode falar, cara, você gravou o vídeo deslocado, você fala rápido, pintei o cabelo. Mano, aí foda-se também, né? Ah, não fica de frescura nessa porra, não. Aprende o bagulho logo e... Brincadeira. Eu sou paciente, calmo e tranquilo. Beleza, galera? Acho que é isso. Manda feedback aí pra gente. Nossa educação de quinta, né? Segundo episódio. O primeiro episódio deve estar aqui embaixo, aqui do outro, em algum lugar você vai ver esse conteúdo. O episódio passado. Semana que vem tem mais. Eu espero você de volta. Valeu, tchau!